Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema e games. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do filme de terror que me deu calafrios na espinha. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu vejo vocês depois da vinheta. Na minha pequena vida de cinéfilo de filmes de terror, poucos filmes conseguiram realmente me deixar com desconforto, um certo calafrio na espinha. Bom, isso mudou quando eu assisti A Mulher de Preto de 1989. Você provavelmente já ouviu falar da Mulher de Preto por causa do remake de 2012 estrelado pelo Daniel Radcliffe, o nosso eterno Harry Potter. Inicialmente, A Mulher de Preto foi um romance escrito por Susan Hill e publicado em 1983 pela primeira vez no Reino Unido, a nossa conhecidíssima Inglaterra. Diferente da versão de 2012, a primeira adaptação da Mulher de Preto foi feita diretamente para a televisão e foi exibida pela primeira vez nas 9 horas da noite da véspera de Natal de 1989. Você imagine a surpresa dos telespectadores daquela época ao se depararem com o que talvez seja uma das melhores obras do terror britânico dos últimos tempos. Curiosamente, essa foi a primeira e última exibição dele até ele ser novamente reexibido em 1994 apenas, e depois ele praticamente sumiu da existência. O filme conta com a direção de Herbert Wise e ele só foi revivido lá para meados de 2020 pelos internautas. Esse filme é tão raro de se encontrar que eu só achei a versão de DVD dele feita pelas obras-primas do cinema, e tem o filme completo no YouTube também. Se você procurar, você encontra ele legendado, mas não é, claro, com a melhor qualidade de imagem possível, né? Então, passada essa breve história do filme, tá na hora de começar a falar dele em si. Então, por ele ser um filme de 1989, eu não vou me policiar tanto aqui a respeito de spoilers, beleza, galera? Pra começar, esse é um filme onde aquela máxima do menos é mais se aplica com perfeição, principalmente pelo fator orçamentário, já que ele é um filme feito direto pra televisão. Nós temos aqui então um filme com 1h40 de duração aproximadamente, que investe pesado na atmosfera dele. Então ele traz muitos elementos góticos, muitos elementos do horror gótico, que de certa forma incrementam a atmosfera, deixando ela ainda mais fantasmagórica, né? É um filme, é aquele tipo de filme que tem aquela sensação gostosa de assistir, sabe? Algumas adaptações foram feitas com relação ao nome dos personagens. Por exemplo, no livro o protagonista se chama Arthur Kipps e nesta versão ele se chama Arthur Kidd e é interpretado pelo Adrian Rawlings, que é um jovem advogado que se vê obrigado a seguir as ordens do seu chefe e partir para Crichton Gifford o quanto antes para cuidar não só do velório da senhora Drablow, mas coletar toda a papelada que se encontra dentro da mansão da falecida viúva. A Crichton Gifford dessa versão, ela é muito menos abandonada, muito menos melancólica, muito menos deprimente do que a da versão de 2012 do Daniel Radcliffe. Enquanto na versão de 2012 você tinha uma cidade praticamente esquecida por Deus, essa Crichton Gifford aqui dessa versão de 89 é uma Crichton Gifford muito viva, com um comércio ativo. As pessoas são mais felizes e, claro, tem todo aquele espírito de cidade de interior. E como toda cidade de interior, também tem o seu folclore e as suas histórias de fantasmas. E o fantasma que assombra o povo da pacata Crichton Gifford é o fantasma da Mulher de Preto. Tanto é o fantasma que assombra a cidade, que a cidade tem tanto medo de falar sequer no nome dessa mulher, dessa endemoniada aí, que quando o Arthur menciona ter visto ela, né, encarando de longe, distante ali no velório da senhora Drablow, talvez a única pessoa presente no enterro da senhora Drablow, né, presente entre aspas, o Sr. Pepperell, que é o advogado ali da cidade de Crichton Gifford com quem o Arthur trabalha, ele entra em choque, ele se recusa a olhar para a direção que o Arthur disse ter visto a mulher encarando os dois. Outro personagem muito interessante nessa história é o Sam Tulvey, interpretado pelo Bernard Hepton, que faz aquele típico personagem cético. Ele é morador ali de Crichton Gifford, mas ele não leva muito a sério essa história de fantasmas. Ele acha que o pessoal ali é muito misticista, né? O pessoal muito emocionado, né?
Então ele é o equilíbrio mental do Arthur nessa história, porque ele faz realmente a gente se questionar, poxa, será que o o Arthur tá vendo, tá vivenciando, é realmente real ou é coisa da cabeça dele, por conta do lugar, o lugar tem aquela atmosfera pesada e tal, às vezes ele pode estar imaginando ou não. E a brincadeira começa mesmo quando o filme nos leva até a macabra mansão Dreblow, que na versão de 2012 é uma casa totalmente abandonada, né? Parece que vai desabar a qualquer momento. Nessa versão aqui ela é uma casa arrumadinha, bem cuidada, organizadinha, mas tem aquele ar de que tem alguma coisa errada ali no meio. A atmosfera do filme fica ainda mais fantasmagórica pelo fato de a casa ser localizada numa região pantanosa ali de Cretan Gifford, que só pode ser acessada através de uma estrada que passa por um rio, né, onde a maré sobe em determinados horários e a estrada fica submersa, ou seja, se você passar para casa e a maré subir, você só vai poder sair dali quando a água baixar, aí você vai poder, né, voltar para a estrada, voltar para a cidade e poder fugir um pouco dos horrores ali daquela casa. Sem contar na constante neblina que existe ali naquele lugar, né? A casa é praticamente engolida por ela durante quase todo o filme. Isso deixa a atmosfera muito mais macabra, muito mais fantasmagórica, né? E é justamente ali naqueles momentos que o Arthur passa sozinho naquela casa que o filme providencia uma construção de atmosfera ainda maior. Porque apesar de você ver que ele está sozinho, você tem a sensação de que a mulher de preto está ali presente a todo momento e que ela pode aparecer a qualquer momento e fazer alguma coisa com ele. É como quando você entra em um lugar e você sente que a energia ali não é muito amistosa, é uma coisa meio agressiva, é uma coisa pesada. Essa é a exata sensação que o filme passa pra nós. E é no exato momento em que o Arthur pisa na mansão pela primeira vez que o filme nos dá o que talvez seja uma das cenas mais assustadoras que eu já vi, não só nesse filme, mas talvez em algumas obras de terror no geral. E é a primeira vez que ele vê a mulher de preto de perto, porque antes ele via ela de longe, era um vulto, você não sabia definir exatamente se ela estava olhando para ele. Aqui não, dessa vez ela tá encarando ele e ela se aproxima para olhar fundo nos olhos dele e é um olhar de ódio que ela passa. E aqui a atriz, a Pauline Moran, ela faz um trabalho excepcional porque ela passa toda a emoção daquele fantasma da mulher de preto sem precisar dar uma linha de diálogo. Com o olhar dela, você sente a ameaça que ela é pro Arthur. E se você estiver assistindo a esse filme com a luz apagada, com um fone de ouvido como eu assisti, cara, você vai gelar um pouco. E o maior mérito específico dessa cena pra mim é o fato da maquiagem da mulher de preto ser algo extremamente comum, por assim dizer. Veja, ela não é um fantasma deformado, ela não é uma criatura vinda das profundezas do inferno, ela não é inumana, não. A maquiagem aqui é uma maquiagem simples, ok? Ela passa aquela sensação de que você tá vendo um possível cadáver na sua frente, né? A pele é pálida, meio esverdeada, assim, para representar uma podridão. Então, é aqui que aquela máxima do menos é mais faz o seu melhor efeito. E a trilha sonora, nesse momento, ela sobe no momento certo. Cara, você fica desconfortável assistindo a cena. Se você tiver, né, ambientado, como foi o meu caso, como eu falei, você fica desconfortável olhando pra ela, ela fica encarando ele, é um negócio assim, cara, totalmente macabro. E apesar de eu amar essa cena, eu tenho um certo problema aqui com ela, mas aí entra no termo da edição do filme, né? Porque ela vem antes de um momento em que o Arthur estaria trabalhando na papelada da senhora Dreblow. Então ele topa com ela, tem essa cena fantástica, fenomenal, assustadora, de dar calafrio. Ele sai correndo, entra na mansão e começa a trabalhar como se nada tivesse acontecido. O correto seria, na minha opinião, né, assistindo ao filme e trabalhando com edição, né, o correto seria ele
trabalhar, né, terminar o trabalho dele, ir lá desligar a energia, porque ele tem que ir na casa de máquinas para ligar, né, então é um negócio manual, ele tem que girar uma manivela ali para poder passar a energia para a casa inteira, então ele teria que ir até lá, desligar a energia, pá, terminou o dia, aí ele topa com ela e depois sai correndo, porque logo na sequência ele vai embora dali, né, ele aguarda a carruagem do Keikui, que é o personagem que leva ele para lá, né, nas viagens dele, e nesse momento vem outra cena também que é macabra, que é o momento em que ele tá lá procurando a carruagem do Keiko, ele começa a andar na neblina e ele começa a escutar sons de cascos de cavalo, o som da carroça, né? Só que não é o cara que ele tá procurando, é alguma coisa ali no meio. Aí você escuta gritos, né, da carruagem afundando na lama, você escuta gritos de uma criança chamando pela mãe, você escuta o grito da mulher, né, que é um grito também que é de certa forma arrepiante, porque é um grito de desespero da mulher, e eu acho que a atriz que gravou esse off, ela não poupou a garganta nessa hora não. Se esses dois momentos, como eu acabei de descrever, eles fossem seguidos um do outro, né, ele vê a mulher de preto pela primeira vez e logo depois ele tá indo embora e tem essa cena, eu acho que, na minha opinião, traria muito mais peso para ele, para os acontecimentos que vêm depois, né. Mas tudo bem, é um filme, né, que foi feito pra TV, naquela época eles tinham talvez uma pressa para montar o filme e entregar no prazo. Nunca saberemos. Mas o filme ele é cheio desses momentos horripilantes, né? Tem uma cena em especial que é um jump scare, mas é um jump scare sem ser um jump scare, por assim dizer, sabe? Você antecipa que vai vir alguma coisa e vem outra totalmente diferente, mas que é tão assustadora quanto a que você estava pensando. Eu não vou dar spoiler dessa cena aqui, porque é uma cena emblemática. Eu espero que você assista o filme e você, né, estando ambientado da maneira certa, você se assuste como eu me assustei. Futuramente eu posso fazer um vídeo só discutindo esse filme com spoilers pra vocês, se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários e aí eu faço, beleza? E a trilha sonora desse filme, meu amigo, ela faz o trabalho dela assim com muita competência, cara. É uma trilha completamente horripilante, é uma trilha de histórias de fantasma, é aquela coisa de você se sentir imerso ali naquela história de terror, naquele conto de terror. Você se sente ali com o Arthur naquele ambiente. Cara, é muito boa essa trilha sonora e ela marca, ela aparece nos momentos certos. Cara, nossa, você só de ouvir ela você se arrepia. A direção de fotografia aqui desse filme também é muito interessante. Ela não é nada muito mirabolante, mas eu acho que o fato dele ter sido feito para televisão enquadra e se encaixa muito bem com o tom que o filme quer passar. Então é uma fotografia charmosa de certa forma, né? É aquele tipo de filme, aquele tipo de fotografia que te passa a sensação de conforto, de certa forma, mas aquele tipo de conforto que você tá na casa de um parente, de um familiar, assim, e ele começa a te contar uma história de terror que ele viveu. É essa sensação que a fotografia desse filme passa pra mim. Claro que por ser um filme feito pra televisão, ele tem alguns problemas no quesito da produção mesmo. Por exemplo, tem uma cena que o Arthur tá conversando com o Sam Tuve na casa dele e eles estão sentados, né, na poltrona, um discutindo com o outro a respeito do que o Arthur viu. O Sam começa a fazer as ponderações dele sobre o que ele acha que o Arthur pode ter visto ou não, né? E se você olhar bem com bastante atenção, tem um momento que a câmera foca no Sam no primeiro plano, né? Ele tá na poltrona assim, a câmera foca no rosto dele. Se você olhar no abajur, né, dele, você vê a sombra do boom, do microfone que a produção usa para captar o som, né, o áudio dos atores. É engraçado de ver, mas é uma coisa que você percebe assim assistindo pela segunda ou terceira vez, se você olhar com muita atenção também, porque se você assiste imerso na história, imerso na experiência do filme, cara, você nunca vai perceber um negócio desse. Mas é um detalhe muito legal também. Eu diria que esse filme ele é uma experiência, cara. Ele é talvez a melhor experiência com um horror de fantasma, uma história de fantasma que eu tive e que talvez você possa ter se for o seu estilo de filme. Tem outra coisa também, gente, é um filme de 1989 feito para a televisão, então assim, não vai esperando uma obra hollywoodiana porque você vai se decepcionar, provavelmente você vai dar risada, você vai sentir sono, não, é uma experiência diferente, né, você tem que estar imerso ali, com o ambiente certo, se possível assistindo sozinho, você com seu fone de ouvido e tal, sem distrações,
notificações. Aí você talvez vá ter uma experiência como eu tive, que foi uma experiência horripilante. Mas comenta aí, você já assistiu A Mulher de Preto de 1989? Não vale o remake, hein? O remake todo mundo já deve ter visto. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema e games. Abraço!